Olá, eu sou Cristiano Barbarosia, estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no meio de uma aula teórica de Cálculo 2, de 6 de março de 2020. Vamos falar sobre um fenómeno físico que pode ser modelado por um sistema de equações diferenciais, um sistema de duas equações diferenciais ordinárias, e que tem a ver com a dinâmica de populações. Nós já falamos neste assunto, quando falamos numa população de indivíduos, de muitos indivíduos, cujo número de indivíduos podemos chamar de N, por exemplo, N de T. O número de indivíduos varia com o tempo, porque eles moram e reproduzem-se. E vimos que este fenómeno de uma população, do crescimento de uma população, pode ser modelado por uma equação deste género, ou seja, a derivada deste número ao longo do tempo, a variação deste número de indivíduos ao longo do tempo, podemos considerar que é proporcional ao número de indivíduos no respectivo instante. Porquê? Porque tem a ver com taxa de mortalidade, tem a ver com taxa de natalidade, portanto, A positivo significa que a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade, A negativo é ao contrário, a taxa de mortalidade é maior. E este modelo não toma em conta restrições de espaço ou de alimento. Já falamos nessas coisas. Podemos considerar duas populações que interagem. E uma delas é presa para a outra. Portanto, temos uma presa e um predador. E então vamos chamar nomes. Vamos chamar U de T ao número de presas e V de T ao número de predadores no instante T. Portanto, o tamanho destas populações varia com o tempo. E nós queremos modelar este fenómeno, queremos modelar a dinâmica destas populações, a variação do tamanho destas populações. Portanto, o que acontece é que se elas não interagissem, se não houvesse interação, teríamos uma evolução parecida com isto. Seria um coeficiente vezes U, e aqui seria outro coeficiente vezes V. V são os predadores. U são as presas. Por exemplo, podemos estar a falar de raposas e coelhos. Um exemplo clássico é o exemplo dos linces do Canadá e as lebres. Mas podem ser quaisquer outras duas espécies. Quaisquer não, tem que interagir, uma tem que ser presa da outra. Podem ser golfinhos e sardinhas. Podem ser abelhões e ratos. Há muitos exemplos. Se não houvesse interação, as equações seriam mais ou menos deste género, mas temos que ver que o alimento principal do V, que é o predador, é U, que é a presa. E então, se não houvesse interação, haveria pouco alimento, ou não haveria alimento nenhum para o V, para os predadores, e então esta população estaria em declínio, e então teríamos aqui um coeficiente negativo. Por causa disso eu vou pôr aqui o menos. Este menos serve para manter o B positivo. A fica positivo, porque U são as presas, são os coelhos, por exemplo, e eles alimentam-se de erva, e a erva podemos considerar que está disponível em quantidades limitadas. Portanto, U teria crescimento, um crescimento exponencial, V teria um decrescimento, estaria a decrescer. Mas isto, que está aqui escrito, não toma em conta a interação. A interação entre estas duas espécies significa que quando um lince encontra uma lebre,
Vamos ficar com uma lebre a menos e vamos ficar com um bem-estar acrescido nos linces, que vai traduzir-se num aumento da taxa de natalidade ou numa diminuição da taxa de mortalidade nos linces. Portanto, qualquer encontro entre um lince e uma lebre traduz-se numa contribuição positiva para V, num crescimento para V, e numa contribuição negativa para U. Então aqui temos que subtrair uma quantidade, e aqui temos que somar uma quantidade, para isto ficar realista. É verdade, estes coeficientes, neste caso, vão ser constantes. A e B vão ser constantes. Portanto, vou apagar o T daqui. O não é constante, obviamente. A e B são constantes. E aqui temos que subtrair uma quantidade que modela a contribuição negativa dos encontros com os predadores, e aqui somamos uma outra quantidade. E aqui pomos outro coeficiente. E temos que multiplicar este coeficiente por uma quantidade que seja relevante para a probabilidade do encontro entre dois indivíduos, entre estas duas espécies, entre um lince e uma lebre. E a probabilidade deste encontro é proporcional à quantidade de linces que há naquela zona do mundo, naquela região, e é proporcional também à quantidade de lebres que há. Quanto mais lebres houver, mais provável é um encontro. Quanto mais linces houver, mais provável é um encontro. E por isso, a probabilidade do encontro, deste encontro, é proporcional ao produto entre a quantidade de lebres e a quantidade de linces. E é por isso que eu ponho aqui o produto. E aqui ponho o produto também, com outro coeficiente. Não tem que ser o mesmo. Portanto, temos um fenómeno populacional, um fenómeno biológico, um fenómeno estatístico também, que é modelado por duas equações diferenciais ordinárias e que formam um sistema. E nós não conseguimos decuplar estas duas equações, não conseguimos resolver só em U, porque não conheço o V, não consigo resolver só em V, porque não conheço o U. Portanto, estão acopladas. Observações. Este sistema não é linear, não é deste género. É um sistema de equações não linear. Se fosse linear, não poderiam aparecer estes produtos, U vezes V. Mas são equações autónomas. É um sistema autónomo. O que significa sistema autónomo? Significa que T, nestas expressões, não aparece T a não ser dentro da incógnita, a não ser como argumento da incógnita. Enquanto que isto não é autónomo. Isto aqui não é autónomo porque A pode depender de T. Se um destes coeficientes depender de T, se um destes coeficientes variar com o T, este sistema não é autônomo, estas equações não são autónomas. A não ser que todos sejam constantes, A, B, C e D. Se forem todos constantes, então sim. Então ficamos com uma matriz constante e aí é um sistema autónomo. São equações autónomas. Estas são autónomas, porque A, B, C e D são constantes e o T não aparece de outra maneira a não ser dentro das incógnitas. Já agora, por razões de interpretação, só nos interessam soluções em que U e V sejam positivos. O zero, quanto muito, mas o zero também é uma situação muito especial, porque se uma destas quantidades ficar igual a zero, isto significa que aquela espécie foi extinta. Portanto, em princípio, estamos interessados em soluções que não envolvem a extinção da espécie. Mas, de qualquer modo, nunca estaremos interessados em números negativos aqui, em quantidades negativas. Nós podemos fazer um gráfico. Aliás, podemos fazer vários gráficos. Se eu desenhar, por exemplo, U como função de T, depois posso desenhar V função de T, o que eu vou observar, o que se observa na prática, são ligeiras oscilações ao longo dos anos. Podem ser ligeiras ou menos ligeiras, depende.
Portanto, nós observamos uma evolução em U positivos, mas a evolução que observamos é assim. Há ligeiras oscilações, que podem não ser tão ligeiras. E depois, nas presas, observamos variações, oscilações parecidas, mas desfasadas. Não ficam exatamente, os mínimos não correspondem aqui aos mínimos e os máximos não correspondem aqui aos máximos. Há um certo desfasamento, porque quando o U está no máximo, quando há muitas presas, os predadores crescem, a quantidade de predadores cresce, porque têm boas condições para sobreviver, têm muito alimento, têm abundância de alimento e por causa disso a taxa de natalidade supera a taxa de mortalidade. E então aqui V está a crescer quando U está no máximo e só quando U está no mínimo é que V começa a decrescer, ou seja, os mínimos e os máximos não se correspondem exatamente. Há um desfasamento. Talvez seja mais fácil compreender esta dependência e este desfasamento num outro tipo de gráfico, em que não representamos o tempo, representamos sim a relação entre U e V. Portanto, deitamos fora o tempo, não representamos o tempo, não há um eixo do tempo, ou se quiséssemos, o eixo do tempo podia ser ortogonal ao quadro, mas aí tornava-se muito difícil de desenhar. Portanto, sem tempo, o que nós obtemos é uma evolução do seguinte género, sem desenharmos o tempo. O tempo está lá, está implícito, só que não fica visível. Então obtemos uma coisa do seguinte género. Por exemplo, quando U é grande, U é relativamente grande, estamos nesta zona. Então, porque o U é grande, há muitas presas, então a população de predadores cresce, tem boas condições para crescer, e então a curva, o estado do nosso sistema, é descrito pelo par, o V, evolui nesta direção, aumenta, V aumenta. Porque V aumenta, começa a haver muitos predadores, e depois, a certa altura, porque há demasiados predadores, o número de presas começa a diminuir, porque a taxa de mortalidade, obviamente, das presas aumenta, e então o número de presas, ao mesmo tempo que V aumenta, o U vai começar a diminuir, e vai fazer assim. Depois chega a um máximo, em que o V é grande, mas já não cresce tanto. Porquê? Já não cresce tanto porque já não há tantas presas. Começa a haver escassez de alimento. Por não haver tantas presas, V já não cresce tanto e, mais do que isso, a certa altura começa a decrescer. E depois, quando ficamos com poucos predadores, de repente há poucos predadores e então a taxa de natalidade das presas aumenta ou supera a taxa de mortalidade e então começam a crescer o número de presas e obtemos uma trajetória circular. Quando digo circular, não é um círculo perfeito, é uma curva fechada, não estou a dizer que seja um círculo. Até porque, se eu começar com uma condição inicial, reparem, a condição inicial era esta aqui, eu escolhi isto como condição inicial, par U de T0, V de T0, é isto aqui. Se eu escolher uma condição inicial mais extrema, por exemplo, se for para aqui algures, o que acontece é que as variações vão ser mais fortes e vou obter curvas que obviamente não são círculos, porque vão fazer assim, vão chegar perto dos eixos, não chegam a tocar nos eixos, se tocarem nos eixos acontece a extinção. Mas não tocando nos eixos, elas fazem oscilações mais fortes e fazem assim, colam-se quase aos eixos e obtemos oscilações mais fortes. E aqui obtemos oscilações mais fracas. O que não se vê nestes desenhos é o tempo. Podemos fazer assim umas setinhas para recordar que a evolução é para aqui, é neste sentido e não ao contrário. Assim, pelo menos damos alguma ideia da direção do tempo, do sentido do tempo. Observamos neste desenho, este desenho é muito instrutivo, porque mostra-nos estas curvas fechadas, que depois se traduzem em oscilações desfasadas nestes outros dois gráficos, com mais amplitude ou com menos amplitude. Mas também observamos uma coisa, aqui algures, se eu encolher muito estas curvas, há de haver aqui um ponto, provavelmente,
de equilíbrio, um ponto onde nada acontece. Isto é uma observação interessante, porque é uma observação, para já, visual. Mas, para além disto, nós podemos observar, portanto, observação, existe uma solução que é constante. Ou pelo menos parece haver uma solução constante aqui, algures. Constante significa que tanto U como V são constantes. Solução de equilíbrio. Reparem, há uma solução constante que é óbvia, que é esta. Isto é uma solução constante deste sistema, mas é aquela que não nos interessa muito, precisamente. Isto é uma solução em que nada acontece porque já não há indivíduos, já não há populações, as populações desapareceram. Para além desta solução constante, que é óbvia, há outra solução constante. Algures aqui, pelo menos o desenho parece assim indicar, e isto fica como TPC. Calcular esta solução. Eu não consigo calcular as expressões destas curvas, destas funções, U e V. Mas no caso particular daquela solução constante, eu consigo calcular aquelas constantes. Olhando para aqui, consigo ver, olhando para estas expressões, para estas equações, consigo ver quais são as coordenadas deste ponto de equilíbrio, que eu até posso chamar alfa e beta, por exemplo. Ou seja, o TPC consiste em calcular estes dois valores. E agora, a minha sugestão é vocês pararem o vídeo e resolverem este exercício, porque eu agora, a seguir, vou mostrar a solução. A solução é a seguinte. Olhamos para aqui e dizemos, se houver uma solução constante, como o desenho parece indicar, então, nessa solução constante, se U for constante, a derivada é zero, e se V for constante, a derivada é zero também. E eu chamei alfa e beta aos valores de U e de V, aos valores constantes, ao valor desta função constante, destas duas funções constantes. E então, reescrevo estas duas equações da seguinte maneira. 0 fica igual a vezes alfa menos C vezes alfa beta, 0 igual menos B, beta, mais D, alfa beta. E a nossa tarefa consiste em calcular os valores de alfa e de beta, considerando A, B, C e D conhecidos. A, B, C e D são valores dados, são dados do problema. E é fácil. Reparem, alfa igual a 0 não me interessa muito, já o eliminei, portanto, alfa, posso considerar que alfa não é 0. Considerando que alfa não é 0, obtenho aqui A igual a C beta. E aqui, considerando que beta não é 0, porque beta igual a 0 não me interessa, obtenho aqui B igual D alfa. E já está. Obtenho os valores de alfa e de beta. É fácil de calcular. Portanto, obtenho alfa igual a B sobre D e beta igual a sobre C. Portanto, isto é bonito porque conseguimos confirmar, através de contas fáceis, aquilo que o desenho parecia indicar, que é a existência de um ponto de equilíbrio aqui a algures. E depois todas as outras soluções, não constantes, giram em trajetórias fechadas, em curvas fechadas, à volta deste ponto de equilíbrio. Reparem, há muitos sistemas de equações diferenciais
em que obtemos soluções que rodam à volta de um ponto de equilíbrio. Isto acontece frequentemente, não só neste exemplo. A propósito, este exemplo, esta equação tem um nome, chama-se equação de Lotka-Volterra. Que é este sistema, é o sistema de Lotka-Volterra. Mas há muitos outros sistemas de equações diferenciais cujas soluções rodam à volta de um ponto de equilíbrio. E é interessante observar que conseguimos distinguir vários casos. Vou apagar aqui. Vou apagar tudo isto. Portanto, noutros sistemas de equações mais complicados do que este, pode acontecer o seguinte, pode haver um ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio significa solução constante. E agora estou a falar sobretudo sobre sistemas autónomos. Esta conversa é válida para sistemas autónomos. Mais complicados do que este que nós vimos aqui. E então, nesses sistemas, pode acontecer o seguinte, pode haver uma solução constante, e costuma haver, muitas vezes há, uma solução constante, chamamos a isto ponto de equilíbrio, é um ponto, é um estado do sistema em que nada se mexe, ele mantém-se naquele ponto, chama-se equilíbrio, e à volta deste ponto, normalmente, ou muitas vezes, há trajetórias que rodam, mas podem rodar de várias maneiras. Podem rodar assim como vimos aqui, que é com curvas fechadas. Isto é uma maneira de rodar. Mas, noutras situações, acontece haver soluções que rodam, mas assim. Assim. Roda afastando-se. Isto pode acontecer na prática. Há sistemas cujas soluções fazem isto. Portanto, temos um ponto de equilíbrio e à volta destes pontos de equilíbrio temos um caracol, temos muitos caracóis de muitas soluções que rodam, mas ao mesmo tempo se afastam. Ou então, há outros sistemas em que, pode acontecer para o mesmo sistema haver outro ponto de equilíbrio. Portanto, aqui estou a falar outro ponto de equilíbrio do mesmo sistema de equações diferenciais, ou eventualmente de outro sistema de equações diferenciais. E então pode acontecer que as soluções rodem aproximando-se, fazem assim. Portanto, basicamente há três maneiras de rodar. Há uma maneira de rodar afastando-se, aproximando-se, e outra que não se afasta nem se aproxima porque faz círculos fechados, faz curvas fechadas. E então, nesses casos, é só para introduzir-vos esta terminologia, só para apresentar-vos esta terminologia. Estes pontos de equilíbrio chamam-se equilíbrio instável. Equilíbrio instável. É instável porque se eu estiver aqui, nada se mexe, mas se eu estiver um bocadinho ao lado, muito pouco, o sistema começa a rodar e afasta-se e até pode explodir. E este é um equilíbrio estável. Neste equilíbrio, eu posso estar aqui e nada se mexe, posso estar um bocadinho ao lado, pode haver pequenas perturbações, e o sistema, porque faz isto, porque roda aproximando-se, volta ao equilíbrio inicial. Portanto, eu posso até perturbar um bocadinho o sistema, posso dar-lhe um pequeno impulso, uma pequena perturbação, e ele sai do equilíbrio, mas depois, porque o equilíbrio tem esta natureza, porque aquele ponto de equilíbrio tem esta natureza estável, ele acaba por atrair as soluções e então o sistema volta ao ponto de equilíbrio. Até tem outro nome, isto também se chama atrator. Com C ou sem C, como queiram. É a mesma coisa, é um equilíbrio estável. É um ponto que atrai as soluções.
Isto podíamos chamar repelente. Repele as soluções afastam-se. Muito bem. E por hoje é tudo. Obrigado pela vossa atenção.